Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar sequência aqui ao estudo da extinção dos contratos, tá bom? Mais especificamente, nós estamos falando sobre as hipóteses de extinção por fatos anteriores à celebração do contrato, tá bom? Então vamos lá iniciar o nosso compartilhamento. Tá aqui. Nesse vídeo, a gente vai encerrar o tópico 8.3, que é o tópico que trata sobre a extinção por fatos anteriores à celebração, tá? Vou colocar aqui a caneta. Então, fatos anteriores à celebração. Ficou faltando a gente falar sobre a terceira hipótese, né? Terceira possibilidade, que é a cláusula resolutiva expressa. Então é bom que se destaque. Expressa, tá? Muito bom. Então vamos lá. Assim como nós vimos no vídeo anterior com o direito de arrependimento, a cláusula de arrependimento, lá na cláusula de arrependimento, as partes elas podem acrescentar no contrato uma cláusula prevendo o direito potestativo da parte extinguir o contrato caso ela se arrependa. Aqui é um raciocínio semelhante. Nós também estamos falando sobre a possibilidade das partes inserirem no contrato uma cláusula, tá? Só que aqui é uma cláusula resolutiva expressa, tá? Então a gente fala que a cláusula resolutiva expressa é uma extinção por fato anterior à celebração do contrato, justamente porque aqui, né, é uma previsão que consta da origem do contrato. É uma cláusula que as partes podem inserir no contrato. E a cláusula resolutiva expressa é aquela cláusula que prevê que um evento futuro e incerto acarretará a extinção do negócio, a extinção do contrato. Então, cláusula resolutiva expressa é a cláusula que eu insiro no contrato, prevendo que este contrato será extinto caso ocorra um evento futuro e incerto. Bom, quando nós falamos em direito civil de evento futuro e incerto, meus amigos, nós estamos falando de condição. Condição. A cláusula resolutiva expressa é uma condição que eu acrescento no contrato, prevendo que se aquela condição se implementar, se aquele evento futuro e incerto ocorrer, o contrato será extinto. Então, olha novamente aqui a parte geral do Código Civil aparecendo aqui para a gente, né? Por isso eu sempre digo para os meus alunos, é impossível você entender parte especial do Código Civil se primeiro você não tiver compreendido bem e sedimentado bem o estudo da parte geral. Não importa se é direito das obrigações, contratos, direito das coisas, família, sucessões, se você não tem uma boa parte geral, você não consegue entender parte especial. Então, a condição, ela é um elemento acidental do negócio jurídico, tá? Localizada no terceiro degrau da escada pontiana, portanto, estamos falando aí do plano de eficácia do negócio jurídico, e a condição é um evento futuro e incerto. Futuro ainda vai acontecer, e incerto, porque eu não tenho certeza, não sei se vai acontecer, pode acontecer ou não, tá? Então, essa é a cláusula resolutiva expressa. Pois muito bem. Sobre esse assunto, o artigo 474 do Código fala: a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito.
A tácita depende de interpelação judicial. O artigo 474 do Código tem duas partes. Ele trata sobre duas coisas diferentes. E a gente faz o corte aqui. Tá? Ele fala de cláusula resolutiva expressa, tema da nossa aula, tema que nós estamos trabalhando, e ele fala da cláusula resolutiva tácita. Não é objeto dessa aula. Mas a diferença é importante, sobretudo, por conta dos efeitos jurídicos que são produzidos. Como ele fala, a expressa opera de pleno direito. A tácita, a implícita, né, depende de interpelação judicial. Então vamos lá. Cláusula resolutiva expressa, ela é expressa porque é uma cláusula que eu estou inserindo no contrato. Concorda comigo até aqui? Ela é expressa. Vai haver no contrato uma cláusula prevendo. Então ela é expressa. Como ela é expressa, ela opera de pleno direito. O que isso significa? Significa que, para a cláusula resolutiva expressa produzir os seus efeitos, eu não preciso da intervenção do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não precisa intervir em nada. Ela sozinha produz os seus efeitos. Basta que o evento futuro e incerto ocorra. Ocorreu o evento futuro e incerto, ela produz os efeitos. Qual seja, né, sobretudo, a extinção do contrato. Ah, eu preciso entrar com uma ação no Poder Judiciário? Não, o Poder Judiciário aqui não precisa fazer nada. Tá? Por isso que o código fala, a expressa opera de pleno direito. Para corroborar esse entendimento, né, para enfatizar esse dispositivo, foi editado o enunciado 436 da 5ª Jornada de Direito Civil, que prevê que a cláusula resolutiva expressa produz seus efeitos extintivos independentemente de pronunciamento judicial. Ou seja, o Poder Judiciário não precisa fazer nada aqui. Eu não meto o Poder Judiciário na história. Ocorreu o evento futuro e incerto, ela produz os efeitos. Ok? Trata-se de uma regra geral. Trata-se da regra geral. Inclusive, trazida pela primeira parte do artigo 474 do Código. Professor, sempre que você vem com essa história de regra geral, é porque tem exceção. Sim, que não poderia ser diferente. Temos exceção. Temos exceção. E a exceção mais citada pela doutrina, que mais é cobrada em provas e concursos, é aquela envolvendo o contrato de leasing. Tá? Entenda, pessoal, existem situações em que, apesar do dispositivo legal que nós analisamos, do enunciado doutrinário que nós lemos, existem situações que, mesmo com a presença da cláusula resolutiva expressa no contrato, será preciso notificar a parte para constituí-la em mora e, consequentemente, extinguir o contrato. Ok? Então, existem situações excepcionais, é bem verdade, mas existem, que mesmo diante da existência da cláusula resolutiva expressa, eu vou ter que notificar a parte para constituí-la em mora e poder extinguir o contrato. E dentro dessas exceções, a mais famosa é aquela que envolve o contrato de leasing. Não sei se você se recorda dessa espécie contratual, o contrato de leasing, também conhecido como arrendamento mercantil. Tá? É um contrato, só para você dar uma refrescada na memória, porque não é o tema da aula. O contrato de leasing ou de arrendamento mercantil é como se fosse um tipo de locação. Coloca a locação aí entre aspas. Tá? É como se fosse um tipo de locação. Porque no leasing, você aluga, de novo entre aspas, um bem
que pode ser móvel ou imóvel, tanto faz. Então, posso arrendar um imóvel, uma pousada, por exemplo, conheço, inclusive, né, tem um conhecido que fez um contrato de arrendamento de um imóvel, nesses termos, e também pode ser um móvel, um bem móvel, um carro, por exemplo. Só que o que acontece no leasing? Você faz o contrato por um determinado período de tempo, então durante aquele período de tempo você, entre aspas de novo, alugou o bem. Aí você vai usando o bem, etc, etc. Quando termina aquele prazo, o arrendatário, aquele que alugou o bem, né, por assim dizer, ele tem algumas opções. Então ele vai poder, por exemplo, prorrogar o contrato, vai poder esticar o contrato mais um pouco, né? Ele vai poder devolver o bem, simplesmente devolve o bem, acabou o prazo, não quero mais o bem, tá aqui, toma de volta. Ou ele vai poder também comprar o bem. Aqui é uma grande diferença, né? Por isso que eu disse, o contrato de leasing, ele não se confunde com locação, tá? O leasing, eu só usei a locação para você ter mais ou menos aí uma noção, mas são contratos diferentes. Então, no leasing, pode haver essa possibilidade, a opção de compra do bem pelo arrendatário ao final do contrato, pagando aquilo que a gente chama de preço residual, tá? Então, geralmente são essas opções que o arrendatário tem quando chega o contrato no final. Bom, muito bem. Sobre a cláusula resolutiva expressa no contrato de leasing, o STJ editou uma súmula super importante, super famosa, que é a súmula 369, que diz o seguinte: no contrato de arrendamento mercantil, também chamado de leasing, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Então, esta súmula que nós acabamos de ler, do STJ, excepciona a regra geral de que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, ou seja, independentemente de qualquer providência, independentemente de poder judiciário, nada. Tá? É uma exceção. Essa súmula batida em prova, em concurso, super conhecida, tá? As bancas até já cansaram um pouco de cobrar, porque todo mundo conhece, mas, dada a sua importância, é óbvio que eu não poderia deixar de comentá-la aqui no nosso curso, tá bom? Agora, um aprofundamento muito importante e interessante sobre cláusula resolutiva expressa. Alguns doutrinadores dizem assim: olha, o pacto comissório contratual é exemplo de cláusula resolutiva expressa. Então, alguns doutrinadores, na sua obra, quando falam da cláusula resolutiva expressa, dão como exemplo o pacto comissório contratual. Isso aqui é muito importante, tá? O que é esse pacto comissório contratual? Depois você vai entender porque que eu frisei o contratual. De forma bem rápida e objetiva, esse pacto ele consiste numa cláusula que você pode acrescentar no contrato, prevendo que o contrato será extinto caso a parte não cumpra com a sua prestação. Tá? Então você pega o contrato e coloca uma cláusula dizendo assim: este contrato será extinto se a parte não cumprir com a sua prestação. Isso é o pacto comissório contratual, que é, por sua vez, um exemplo de cláusula resolutiva expressa. A cláusula resolutiva expressa, como nós vimos, é a tal condição que é um evento futuro, um evento futuro e incerto. Não é isso? Esse é o conceito, né? Cláusula resolutiva expressa,
condição que eu insiro no contrato. Um evento futuro e incerto vai acarretar a extinção do contrato. Pois bem, no pacto comissório contratual, o que vai acontecer? Se a parte não cumprir com a sua prestação, o contrato é extinto. Então, seria o descumprimento do contrato, um evento futuro e incerto, porque eu não sei, né, se a parte vai descumprir o contrato ou não. A gente sempre espera que não, né? A gente sempre espera que ela cumpra. Mas trata-se de um evento futuro e incerto. Se ela descumprir o contrato, eu vou extinguir esse contrato. Então, seria um exemplo de cláusula resolutiva expressa. Agora, a doutrina é muito sensível nesse ponto. Por quê? Porque para o professor Flávio Tartucci, que é o nosso doutrinador de referência, ele diz assim, ó, o pacto comissório contratual é perfeitamente possível. Não existe qualquer ilegalidade, não existe qualquer ilicitude no pacto comissório contratual. Ele é possível. Tem nada de errado com ele. Pode colocar. Por quê? Principalmente pelo fato de que o pacto comissório contratual se assemelha, chega muito próximo da exceção do contrato não cumprido, que nós já estudamos aqui no nosso curso, lá do artigo 476. Então, o pacto comissório contratual é muito parecido, muito próximo, com a exceção do contrato não cumprido. Então, não tem lógica você proibir o pacto comissório contratual. A lei não proíbe, pelo menos não de forma expressa. Então, por que eu vou proibir esse instituto se ele parece e muito com a exceção do contrato não cumprido? Então, para o Tartucci, o pacto comissório contratual é válido, é legal e é exemplo de cláusula resolutiva expressa. Não tem problema nenhum. Só que o assunto é polêmico na doutrina. Tem doutrinador que não concorda. Tem doutrinador que não concorda. De novo, eu estou citando o posicionamento do professor Flávio Tartucci, porque ele é um dos maiores civilistas da nossa atualidade, é um dos doutrinadores mais utilizados em provas, concursos e etc. E, sem sombra de dúvida, tem aí uma envergadura acadêmica que merece total atenção para esse ponto, tá? Agora, ele mesmo, Tartucci, alerta o seguinte, ó, o pacto comissório contratual é possível, mas o pacto comissório real, esse é proibido. Esse é proibido. De modo que você não pode confundir os dois. O pacto comissório contratual é diferente do pacto comissório real. Repito, sem medo de ser insistente. O pacto comissório contratual é válido na visão do Tartucci. Porém, é indiscutível que o pacto comissório real é proibido pela legislação brasileira. Está lá, inclusive, no artigo 1428 do Código. Pacto comissório real não pode. E o que é o pacto comissório real? Eu coloquei aqui uma explicaçãozinha rápida, porque não é tema, né, da nossa aula, mas é importante você entender os dois. O pacto comissório real seria uma cláusula que você coloca no contrato permitindo que o credor de um direito real de garantia fique com o bem dado em garantia para si, sem levá-lo à execução. Esse é o pacto comissório real. Repito, proibido no Brasil. E se a cláusula, uma cláusula dessa constar no contrato, olha aqui, ó, é nula. É nula. A cláusula é nula. Então vamos lá. Direito real de garantia. São três. O penhor, a hipoteca e a anticrese. Então vamos imaginar o seguinte. Imagine que uma pessoa vem e fala assim, Sérgio,
preciso que você me empreste 5 mil reais, por exemplo. Eu falo, tá bom, eu te empresto 5 mil reais. Mas o que você vai me dar de garantia? Porque para emprestar dinheiro, garantia, né? 5 mil reais é uma quantia, pelo menos para mim, é uma quantia bem expressiva. Então, o que você vai me dar de garantia? Ah, Sérgio, ó, eu tô com esse relógio aqui. Esse relógio, imagine você, que ele custa 5 mil reais. Então eu vou pegar este relógio e vou empenhar. Eu vou entregar esse relógio para você a título de penhor para servir de garantia para você me dar os 5 mil. Beleza? Beleza. Fazemos lá o contrato, materializando o penhor, pego o relógio. Vamos imaginar que o devedor não pagou. O devedor não devolveu o dinheiro. O pacto comissório real permite que eu, credor do penhor, no meu exemplo, fique com o relógio para mim. É isso que a lei não quer. É isso que a lei proíbe. Então, nesse meu exemplo, o que eu tenho que fazer? O sujeito não pagou, eu tenho que executar a garantia. Eu tenho que levar o bem dado em garantia à execução. Tem que executar. Não posso simplesmente pegar para mim. E isso é pacto comissório real, não admitido no direito civil brasileiro. Tá? Agora, o pacto comissório contratual, pelo menos na visão do Tartucci, não tem problema nenhum. Tá bom, meus amigos? Então, eu queria fazer com vocês esse aprofundamento, que eu acho que vale muito a pena, tá bom? E com isso a gente encerra o tópico 8.3, extinção por fatos anteriores à celebração do contrato. Eu já vou deixar enunciado o próximo tópico, 8.4, extinção por fatos posteriores à celebração do contrato. Mas aqui a gente vai conversar a partir do nosso próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até lá.